Glória a Deus. Diz assim: voltem-se para mim, sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou o Deus, e não há nenhum outro. Essa tradução está na Nova Versão Internacional. Tem uma outra tradução que diz assim, Almeida, revisada e corrigida: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu quero ser a boca do Senhor na vida deste povo, nesta noite, em nome de Jesus. Tenha misericórdia e fala com todos nós, me dando graça e sensibilidade, em nome de Jesus. Amém? E glória a Deus. Meus irmãos, olha, o texto é um texto do profeta Isaías, e ele está anunciando em Jesus a mudança da história. Ele está profetizando em Jesus a mudança da nossa história. O texto, ele convida a olhar. Eu citei duas versões. Uma versão diz voltem, outra versão diz olhem. Olhem para mim, olhem para mim, voltem para mim e sejam salvos. Eu conversei hoje pela manhã com os irmãos e foi um tempo muito proveitoso de reflexão da palavra. E eu comecei a conversa enfatizando o fim do versículo. Porque o fim do versículo, ele diz assim, eu sou o Deus, não há nenhum outro. Eu sou o Deus, não há nenhum outro. E é o primeiro ponto que eu acho importante dentro da introdução nós pensarmos. Porque às vezes, dificuldade qualquer pessoa passa. Problema, situação adversa, qualquer pessoa passa. Agora, o grande desafio para todos nós é em quem nós temos colocado, em quem nós temos canalizado, a quem nós temos direcionado a nossa fé. Porque há pessoas que no momento difícil, ela procura buscar a resposta no seu recurso financeiro. E tem gente que tem condição de buscar a resposta no recurso financeiro. Tem pessoa que no momento difícil, ela bate no peito e diz assim, deixa comigo que eu resolvo. Eu sei o caminho, eu sei o que fazer, eu sei. E a pessoa, ela busca em si a força para reverter situações. Há aquele que no momento de adversidade procura ajuda nas pessoas à volta. Eu tenho um amigo que sempre quebra meu galho, eu tenho o patrão, a patroa, eu tenho um familiar que sempre me ajuda nos momentos difíceis. Então a pessoa, ela às vezes ela vai para um lado, ela vai para um outro, ela vai para o outro lado ainda, buscando ajuda nos momentos difíceis da vida dela. E o texto nos convida a quê? A olharmos para Deus, e ele diz assim, não há outro, eu sou Deus. Ainda essa noite, quando eu passei a noite com a minha mãe, mais uma vez eu estava conversando com ela, na verdade falando com ela, porque ela não conversa com a gente, ela não está falando praticamente nada. Eu dizia para ela, mãe, a senhora não consegue falar comigo, eu não consigo entender a senhora falando, mas Deus consegue ouvir e entender tudo que a senhora fala. Então fale com Ele. Agora a senhora vai entender uma coisa, o único é Jesus, não tem nenhum outro, não tem nenhuma outra, é só em Jesus. Só em Jesus que a nossa resposta, ela chega. Só em Jesus que a nossa resposta, ela se materializa. Então eu falava para minha mãe exatamente dentro desse contexto que nós estamos começando a nossa introdução. Primeira coisa importante para nós iniciarmos a nossa reflexão: não há nenhum outro Deus, não há nenhuma outra pessoa, não há nenhuma outra forma
de nós recebermos a nossa resposta, o nosso milagre. Pastor, estou passando por uma dificuldade no casamento, estou passando por uma dificuldade com meu filho, com minha filha, estou passando por uma dificuldade conjugal, eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu estou passando por uma dificuldade emocional, sentimental, eu estou passando por uma dificuldade em determinada área da minha vida. Se Deus não puder fazer algo por você, ninguém mais vai poder fazer. É o primeiro ponto para nós pensarmos. O único que pode fazer algo por nós, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. E aí o texto ele diz assim: olhem para mim. Olhem para mim. Acho ainda importante, dentro da introdução, lembrar que um dia o Pedro, ele teve coragem de descer do barco, e quando ele desce do barco, ele consegue andar sobre as águas, e enquanto ele estava olhando para Jesus, João, ele andava sobre as águas, mas quando ele tira os olhos de Jesus, Daniel, e ele começa a ver a circunstância à volta dele, ele começa a perceber as ondas balançando, ele começa a sentir o vento, ele para de olhar para Jesus. Quando ele olha para a circunstância à volta, ele começa a afundar. Qualquer um de nós que tirarmos os olhos de Jesus e olharmos para a circunstância à nossa volta, nós tendemos a afundar. A palavra de Deus, ela nos convida: olhem para mim, voltem-se para mim e vocês serão salvos. Tanto o olhar quanto o voltar nos convida a direcionarmos a nossa vida para Jesus. Nossa vida deve estar totalmente voltada a Jesus. Tem um outro texto que eu quero ler com você, e aí dá o suporte para nós desenrolarmos essa conversa, que está em Isaías 9:6. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Jesus, ele é tudo o que eu e você precisamos. Ele é tudo. E esse texto nos convida a pensarmos dentro dessa situação. Então, primeiro ponto que eu convido a todos é olhar para Jesus. Agora, a partir do momento que nós todos olhamos para Jesus, nós vamos entender, em primeiro lugar, Ele é maravilhoso. Se Ele é maravilhoso, significa que Ele opera maravilhas. Pastor, eu estou precisando que algo muito poderoso aconteça na minha vida. Eu estou precisando que algo muito poderoso aconteça na minha casa. Eu estou precisando que algo muito poderoso aconteça na minha família. Pastor, na minha família, na minha empresa, nos meus negócios, na minha vida, se não for um sinal, um prodígio, uma maravilha, não tenho o que fazer. Pois o Deus que eu estou anunciando a você nessa noite é o Deus que opera maravilhas. É o Deus que faz coisas poderosas, tremendas e sobrenaturais. A Bíblia diz que um dia Paulo e o Silas estavam dentro de uma prisão, injustamente dentro de uma prisão. E a Bíblia diz que eles oravam e eles cantavam louvores a Deus. Aquela prisão, se fosse nos dias de hoje, ela seria conhecida como prisão de segurança máxima. Segurança máxima. Não tinha como entrar ou como sair dela sem que houvesse uma autorização, sem que houvesse a prévia liberação. Pois bem, o Paulo e o Silas estavam ali, dentro daquela prisão, orando e cantando louvores a esse Deus que eu estou anunciando para você. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, quando eles oravam e eles cantavam louvores, de repente Deus envia um terremoto. De repente esse terremoto vem e começa a abalar os alicerces daquela prisão. Os alicerces daquela prisão, eles são abalados de uma forma tal que os presos eles têm
as portas abertas, as algemas abertas, e eles têm agora a oportunidade de sair de dentro daquela prisão. O Paulo e o Silas não apenas saem de dentro daquela prisão, mas ainda através da vida do Paulo e do Silas, nós temos a família do carcereiro sendo convertida, passando pelo processo da conversão, passando pelas águas do batismo. Diga amém, diga graças a Deus. O Deus de maravilhas, Ele opera o milagre na sua vida, mas Ele opera o milagre através da sua vida. Aquilo que Deus tem para fazer na sua casa, aquilo que Deus tem para fazer no seu casamento, aquilo que Deus tem para fazer na sua empresa, nos seus negócios, e vai abençoar você, mas não apenas vai abençoar você, vai abençoar muitas outras pessoas que estiverem à sua volta. A Bíblia diz que um dia o Pedro, ele havia tentado pescar, não pescou nada. Aí Jesus falou: volta e lança a rede do lado direito. Quando Pedro volta e lança a rede do lado direito, por causa da palavra, a Bíblia diz que ele pega uma quantidade de peixe tão grande que a rede está a ponto de arrebentar. O barco que eles estavam não comportava o peso de tanto peixe que tinha. Eles chamaram à volta aqueles que estavam com outras embarcações por perto deles. Por quê? Porque o Deus de maravilha, o maravilhoso Deus, estava agindo naquele lugar, estava agindo naquele dia. Esse é o Deus que está falando com você e está direcionando sobre a sua vida respostas tão grandiosas que mudarão a sua história, mas que alcançarão a história e a vida de muitas pessoas que estiverem próximas a você. Diga amém, diga graças a Deus. A Bíblia ainda ensina para nós que além de maravilhoso, Ele é conselheiro. A Bíblia ensina para nós: na multidão de conselhos há sabedoria. Há um ditado popular que diz: quem não ouve conselho, ouve coitado. Coitado. É ditado popular, mas é um ditado que parece que é verdadeiro. Tem muita gente que não gosta de ouvir conselho. Tem muita gente que você pode falar, fala uma vez, fala duas, fala três, orienta, aconselha, não adianta, não resolve. A pessoa ela tem que dar a cabeçada dela, a pessoa tem que se arrebentar, a pessoa tem que se estrupiar para depois ela poder começar tudo de novo e aí consertar aquilo que foi equivocado. Mas há pessoas que estão sempre prontas a ouvir um conselho. Há pessoas que estão sempre prontas a ouvir o que alguém tem a dizer. Eu usei um exemplo, não sei. Eu acho oportuno dizer, porque para mim a vida serviu. Nós temos os cachorros aí, né? O Adão e a Eva. E os cachorros, eles fazem uma bagunça que só Deus na causa. E eles cavavam toda a terra que fica do lado do coqueiro, lá em volta do coqueiro. Eles cavavam aquela terra e todo dia pela manhã eu tinha que ir lá. Ora era eu, ora era a Rafa, ora era o Celso. Todo dia um dos três íamos lá e tínhamos que varrer a terra, devolver a terra no canteiro. Isso havia se tornado já comum. E não tinha o que fazer. E nós não somos de ficar judiando de criação, batendo, porque não vai resolver. Então ficava aquela situação, estava um buraco na grama que eu tinha plantado em volta do coqueiro. Um dia eu estava na hidroginástica. Tinha uma senhora conversando com um senhor próximo a mim, fazendo exercício deles e conversando. Aí a senhora começou a falar: porque eu tenho meu vaso lá, mas meus cachorros não dão um tempo para o meu vaso, eles estragam toda a minha flor, não sei o que lá. Aí o Senhor falou para ela assim: sabe o que você faz? Pega o cocô deles, coloca o cocô em cima do vaso junto da flor, você vai ver que eles não vão mais na flor. Eu ouvi aquela conversa. Não é que eu sou curioso, que eu estava prestando atenção na conversa dos outros, viu, Rose? Você já está pensando que é isso, né? Não, não é isso. É que eles estavam conversando num tom que dava para eu ouvir. E eu estava bem atento. Por quê? Porque a conversa era uma conversa que me interessou. No caso da mulher, da senhora lá, eles estavam estragando a flor da senhora. Mas no meu caso, eles estavam estragando a grama e cavando em volta do coqueiro.
Eu falei, é só pegar cocô e colocar lá. Eu vou fazer o teste. Ouvi o conselho que o senhor estava dando para a senhora. Coloquei o cocô ali, aonde os cachorros iam cavar. Pois se acredita que eles pararam de cavar, não cavaram mais nenhuma vez. Eu segui cobrindo, a grama já refez de novo, plantei até 2 roseiras que já estão dando rosas ali naquele lugar. Você vai falar, pastor, mas o que isso tem a ver com nós? Isso tem tudo a ver. Porque quando Deus quer aconselhar alguém, Ele usa o pastor, muitas vezes, de cima do altar, aconselhando. Ele usa o ministro de música, muitas vezes, através de uma canção. Quando Deus quer aconselhar alguém, Ele usa um pai, Ele usa uma mãe. Quando Deus quer aconselhar alguém, Ele usa até mesmo pessoas que nós nem sabemos de alguma forma e por algum motivo, aquela pessoa está sendo usada por Deus para nos aconselhar, para nos orientar. Se nós estivermos abertos ao conselho, o conselho de Deus vai chegar para a nossa vida. Se nós não estivermos abertos ao conselho, infelizmente nós acabaremos ouvindo aquela palavra famosa, coitado, coitada. Então, primeiro ponto, Ele é maravilhoso e Ele opera maravilhas na nossa vida. Mas segundo ponto, Ele tem conselhos para dar para cada um de nós. Pastor, eu não sei o que fazer na minha casa, no meu casamento. Pastor, eu não sei o que fazer com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, com a minha filha, na minha família. Pastor, na minha empresa eu não estou sabendo o que fazer. Pastor, eu não sei o que fazer em determinada área da minha vida. Peça para Deus, para o Deus conselheiro agir na sua vida te dando sabedoria. Eu levanto pela manhã, eu dobro o meu joelho e a minha oração é: Deus, me dê sabedoria. Eu preciso de sabedoria para poder administrar da melhor forma possível. Se o Senhor me der sabedoria, eu sei que eu vou conseguir prevalecer em meio às dificuldades. Se eu não tiver sabedoria, eu vou agir como a louca que destrói a casa com as próprias mãos. O terceiro ponto fala que Ele é um Deus forte, um Deus forte. O Deus forte é aquele que nós conhecemos, que libertou o povo que estava nas mãos de Faraó. Faraó, ele era a referência da força da época. Não tinha ninguém mais forte. Não tinha ninguém mais poderoso na época. E às vezes nós estamos diante de situações que elas se apresentam exatamente assim. Elas se apresentam com uma grandeza diante de nós que nós nos sentimos incapazes de fazermos qualquer coisa. Nós podemos ser fracos diante de determinadas situações, mas o Deus que nós servimos, Ele é forte. Alguém já disse, alguém de uma maneira muito sábia disse: não diga que você tem um grande problema, diga ao problema que você tem um grande Deus. E é exatamente assim, é nós nos posicionarmos como filho de Deus. Nós estamos aqui como filhos ouvindo o que Deus tem para nos orientar, para andarmos em vitória. E a palavra nos ensina que Ele é um Deus que é forte. A Bíblia conta para nós que o Davi era um adolescente fraco, frágil. E o Golias era um gigante forte. Quem foi que venceu a batalha? O gigante forte ou o Davi fraco, porém que confiava num Deus forte? Esse é um ponto para nós pensarmos. Pastor, eu estou diante de uma situação, as minhas forças, elas já estão acabando. Pastor, minhas forças já chegaram ao fim. Eu já não tenho força para mais nada. Pois confie em Deus. Coloque em Deus a sua confiança. Lembre do início da nossa conversa. Olhai para mim e sereis salvos. Voltem-se para mim e vocês serão salvos. É o que diz a Bíblia. Primeiro, maravilhoso, opera maravilhas. Segundo, conselheiro, dá os conselhos mais assertivos para cada um de nós. Terceiro, Ele é forte.
Quarto, ele é o Pai da eternidade. Se ele é o Pai da eternidade, ele tem o domínio sobre o tempo. E o tempo é um adversário implacável na vida de qualquer pessoa. O tempo, ele judia de nós, porque nós queremos tudo para ontem. Só que muitas coisas Deus opera no ontem, mas tem muitas coisas que Deus opera no amanhã. A Bíblia diz que aquele rapaz que estava do lado de Jesus na cruz, falou com Jesus assim: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E aquele rapaz, ele ouve de Jesus o quê? Ainda hoje. Para aquele rapaz a resposta chegou no mesmo dia. Mas há na Bíblia a história de pessoas que tiveram que esperar um tempo para que as suas respostas chegassem. Por exemplo, Josué e o Caleb esperaram 40 anos até tomarem posse da promessa. A Bíblia conta a história de um homem que ficou 38 anos à beira do tanque chamado Betesda, e ele era paralítico. 38 anos esperando o milagre acontecer na vida dele. A Bíblia conta a história de uma mulher que ficou 12 anos com um fluxo de sangue e corria sangue pelo corpo dela. Durante 12 anos ela esperou a resposta e a resposta não chegou, até que Jesus chegou na vida daquela mulher. A Bíblia conta a história de um homem chamado Lázaro que foi enterrado e ficou dentro de uma sepultura por 4 dias, e ela começou até mesmo a cheirar mal dentro daquela sepultura. Mas quando Jesus chegou naquela sepultura, Jesus bradou dizendo: Lázaro, vem para fora, porque o Deus que é o Pai da eternidade, o Deus que detém o tempo, ele estava agindo na vida de cada uma dessas pessoas. Por que não lembrar a história do José? A história do José, que passa por um momento tão difícil na vida, uma trajetória tão terrível. O tempo foi implacável na vida do José, mas no final das contas nós vemos o José o quê? Terminando a história dele como governador no Egito. Deus está olhando para cada um de vocês nessa noite. Deus está olhando para aqueles que estão através da transmissão participando conosco desse culto, e Ele está dizendo assim: ó, eu não me esqueci de vocês, eu estou trabalhando em favor de cada um de vocês, e na hora certa a sua bênção, o seu milagre, a sua resposta estará chegando. Diga amém, diga graças a Deus por isso. Para nós finalizarmos a nossa conversa dessa noite, a Bíblia diz ainda que Ele é o príncipe da paz. A Bíblia ensina para nós que Ele diz: eu vos dou a minha paz eu vou lá dou, e não a dou como o mundo dá. O mundo oferece paz, mas a paz que o mundo oferece é aquela paz condicional. Para que eu possa receber, para que eu possa desfrutar a paz oferecida pelo mundo, eu vou ter que assinar algum contra-cheque. Alguma coisa o mundo vai querer de troca ou em troca, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Muitas pessoas estão trocando, fazendo barganhas com o mundo para ter paz. É uma paz momentânea, é uma paz passageira. Um dia, diz o historiador, que foi realizado um concurso de obra de artes, e o tema era a paz. Demonstre a paz através da sua obra de arte. Aí vários pintores expressaram a paz do jeito que eles entendiam ser a melhor forma de expressar a paz. Alguns expressaram a paz desenhando uma paisagem bem linda, uma ilha com apenas uma pessoa, deserta, somente uma pessoa, e aquela pessoa tranquila, deitada na rede, com o seu coco na mão, tomando uma água de coco. Teve o outro que desenhou aquela pessoa cercada por muitos e muitas notas, cédulas, dinheiro, muito dinheiro, o dinheiro cercando a pessoa,
demonstrando assim paz naquela vida. Um outro desenhou a pessoa cercada por pessoas armadas, e aquelas pessoas armadas mantinham a paz na vida daquela pessoa. Ainda um outro desenhou uma catarata, uma cachoeira bem grande, bem imponente, bem barulhenta, de se entender que era barulhenta, com um galho de árvore bem comprido, e no final do galho da árvore um ninho de pássaros. Dentro do ninho de pássaros estava a mamãe passarinha com o filhote, com o bebê passarinho. A mamãe e o bebê passarinho, os dois pássaros, dormiam tranquilos no final do galho da árvore, do lado de uma grande cachoeira, barulhenta e imponente cachoeira. Esse quadro foi o quadro que venceu, porque independente do barulho, independente da afronta oferecida pela cachoeira, aquela mamãe conseguiu encontrar paz ali naquele lugar. Sabe, às vezes nós estamos enfrentando situações exatamente desse jeito, situações que são barulhentas à nossa volta. Às vezes as situações à nossa volta, elas se apresentam de uma maneira tão terrível, de uma maneira tão poderosa, tão imponente, que nós olhamos e nós falamos: meu Deus do céu, eu não consigo ter paz, não consigo ter paz no casamento, não consigo ter paz na empresa, no meu local de trabalho, não consigo ter paz nem quando eu deito. Não são poucas as pessoas que não conseguem dormir, não são poucas as pessoas que têm insônia, muitos ainda tomam remédio para conseguir dormir, pois a Bíblia fala que Ele é o príncipe da paz. Olhai para mim e vocês serão salvos. Voltai para mim e vocês serão salvos. Eu não sei como o irmão, como a irmã veio para o templo nessa noite. Eu não sei como quem nos acompanha está nesse momento. Eu não sei qual é a história de cada um, qual é a dificuldade de cada um, qual é o desejo de cada um. Eu não sei o que é que está batendo aí no coração de cada um. O que eu sei é que a Bíblia diz que existe um Deus que é único e que não há outro. E esse Deus diz que se você, diante da sua dificuldade, diante da sua adversidade, não importa o que você precisa, se você olhar para Ele, você será salvo. Porque se você precisar que um grande e imponente milagre seja operado, Ele vai operar maravilha em seu favor. Se você precisar de um conselho, seja daqueles conselhos dos mais difíceis, Ele vai te dar o conselho mais assertivo. Se você precisar de força para vencer algo que se apresenta de uma fortaleza tremenda na sua vida, Ele tem a força mais do que suficiente para pôr por terra qualquer adversário. Se você está sofrendo por causa do tempo, esperando com que algo aconteça, Ele tem o controle do tempo e Ele sabe a hora certa de manifestar na sua vida a sua resposta, sua bênção, seu milagre. Se você é uma daquelas pessoas que não tem conseguido encontrar a paz, Ele é o príncipe da paz e vai dar a você a paz, aquela paz que excede todo entendimento. Esse final de semana, no domingo à noite, a Débora me mandou uma mensagem. Débora, filha da Cláudia, irmã da Camila, filha do Anderson, me mandou uma mensagem: pastor, eu estou com uma amiga. Essa amiga está com algumas questões que ela gostaria de resolver, mas ela não está conseguindo e ela está muito desesperada. O senhor pode ajudar? Falei: claro. Aí eu falei: eu vou mandar o texto e o áudio, o texto e o áudio, o texto e a oração. Então eu mandei o primeiro texto: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Primeira orientação: se você ficar com o problema na sua mão e não entregar para Deus, você vai acabar sucumbindo, segurando o seu problema. Entregue esse problema nas mãos de Deus. Segundo texto que eu mandei, dizia assim, lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não vai adiantar você ficar pensando no amanhã.
Não vai adiantar você perder o sono, perder a fome, perder a sua tranquilidade. Lança em Deus a sua confiança. A ansiedade não pode dominar o seu coração. Terceiro texto que eu mandei: sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele vão proceder as tuas saídas. Se você estiver emocionalmente descontrolado ou descontrolada, você vai acabar fazendo a coisa errada. E aí eu acabei no final orando por essa pessoa e liberando sobre a vida dela a palavra da vitória. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Eu não sei como você vem, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você busca, eu não sei quais são as necessidades, mas eu sei que existe um Deus que pode mudar histórias, pode mudar situações. Tem uma canção que nós costumamos cantar aqui, inclusive cantamos, acho que foi domingo, que diz assim: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Vamos ficar em pé? Os músicos, venham me ajudar, vamos cantar essa canção? Vamos cantar e depois nós vamos orar e Deus vai manifestar na sua vida a resposta que tanto você tem necessitado. A música é essa que eu acabei de recomendar. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Um aleluia, um amém, aleluia. Glória a Deus. Você que está na sua casa, receba a sua resposta, receba a sua bênção, em nome de Jesus. Vamos embora. Eu tenho um Deus, canta com força, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas. Eu tenho um Deus, força, vai, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu quero orar com você agora.
Agora eu quero te convidar a levar seu pensamento em Deus. Você que está precisando de uma resposta, igual essa que nós acabamos de conversar. Eu preciso de uma bênção, um sinal, um prodígio, uma maravilha. Saia do seu lugar e venha aqui para frente, que eu quero orar com você. Pastor, eu estou precisando de um conselho. Eu preciso de um conselho. Venha para frente. Pastor, eu preciso que a mão poderosa de Deus se mova em meu favor. Venha para frente. Você que está lutando contra o tempo parece que está falando para você, você não vai vencer, você não vai conseguir, não vai dar certo. Venha para frente que eu quero orar com você. Você que está precisando de paz, a circunstância levou a sua paz embora. Agora é a hora de você vir à frente e você vir receber de Deus a sua resposta. Essa palavra ela tinha endereço certo. O endereço dessa palavra era o seu coração. Agora você recebe essa palavra e receba essa oração que eu quero fazer por você nesse momento. Meu Deus, em nome de Jesus, agora eu te peço, vai agindo, vai operando na vida desse irmão, dessa irmã que está aqui à frente. Meu Pai, Tu és poderoso, Tu és vivo, Tu és fiel. Eu sei que Tu estás no controle da situação e talvez, ó Deus, essa pessoa esteja enfrentando a situação mais difícil e mais adversa da vida dela, mas o Senhor é maravilhoso, é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, e eu tenho certeza que o que eles estão buscando vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, pelo poder que há no nome de Jesus. O mal seja repreendido, as obras das trevas sejam repreendidas, as setas, os dardos inflamados do maligno caiam por terra, seja neutralizada toda forma de estratégia que o maligno tramou contra essa vida. Agora, meu Deus, vai agindo nessa família, nessa empresa, nesse negócio, nesse casamento, vai agindo na vida desse homem, dessa mulher, vai agindo, meu Pai, e abençoando. O Espírito Santo de Deus toca nessas vidas, manifesta o fogo, manifesta o favor, manifesta o poder na vida desse irmão, na vida dessa irmã, da planta dos pés até o último fio de cabelo. Vai agindo, vai tocando, vai renovando, vai fortalecendo. Tudo que não é do Senhor, tudo que não provém de Ti, agora seja repreendido e alcança, meu Deus, essa casa, alcança essa família, alcança, meu Deus, essa vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, meu Deus, os anjos estejam sendo destacados para agir, para trabalhar, para pelejar em favor desse irmão, em favor dessa irmã. É no nome de Jesus, meu Pai, que eu declaro: o milagre vai acontecer, a resposta vai acontecer, a bênção vai se manifestar, em nome do Senhor Jesus. O impossível, meu Deus, vai se tornar realidade, para a glória, a honra e o louvor do Teu santo e precioso nome. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Diga assim: Senhor Deus, eu creio no meu milagre, para a glória do Teu santo nome. Diga amém. Diga graças a Deus.